Abra suas Bíblias comigo em João capítulo 3. Glória a Deus. João capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Santo é o nome do Senhor. Todos encontraram? Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. João 3, do versículo 1 ao versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Podemos assentar. Eu quero, antes de mais nada, ser grato a Deus por mais essa oportunidade. É bem verdade que é a segunda vez que eu estou aqui. A primeira vez, acredito que a grande maioria de vocês, mas pelo menos a Ariane, né, eu lembro que estava aqui naquele dia, foi numa oração de jovens. Isso, eu estive ministrando na reunião de jovens. Eu estive aqui presente. Eu quero ser grato a Deus por mais essa oportunidade de estar ministrando na casa dele, conhecer mais uma partícula dos nossos irmãos, do povo de Cristo. Agradecer a Ariadne por compor esse convite. E também quero agradecer esse grande homem de Deus, o pastor Gilberto. Às vezes a gente vai em umas igrejas assim, a gente fica assim meio preocupado. Será como é que é o pastor? E logo na porta assim, foi recebido com um largo sorriso. E aquilo me fez eu sentir muita vontade. E às vezes a gente vai em algumas igrejas e parece que a gente, parece assim, vai lá, faz alguma coisa. Parece que está sendo empurrado. Às vezes não é mal recebido, mas é a personalidade mesmo da pessoa, a pessoa mais séria, aquela cara mais fechada. E o pastor, eu me senti muito bem recebido, viu? Deus continue me abençoando. E ele me deixou bem à vontade aqui. Normalmente, quando as pessoas olham para o horário, elas falam assim: você tem tantos minutos. Ele me deu 4 horas. Então eu vou ficar bem à vontade, né? Vamos lá, meus amados. Antes de mais nada, eu quero também ser grato a Deus por essa esposa maravilhosa que Deus me deu. E esse filho abençoado. Se coloca de pé, por favor. Senhorita Fernanda e o senhor Israel. A verdade é que o ministério do evangelista Jade não existiria sem essa mulher de Deus, essa coluna que o Senhor tem colocado na minha vida. Muitas vezes a gente pensa que chega a algum lugar por méritos próprios, quando na verdade é porque existem pessoas que nos amam e que se doam pela nossa vida. Eu sou grato a Deus pela vida dessa mulher, essa serva do Senhor, que tem me ajudado grandemente. Antes de mais nada, só um minutinho. Meu filho, vem cá, meu filho. Toda vez ele me cobra, pastor, não brinca comigo não. Até meia-noite ainda falta muito tempo, vem cá. Deixa eu vir aqui embaixo, dá licença. Esse menininho aqui, eu quero falar para vocês, já vai o primeiro ensinamento da noite. Não há nada melhor do que você ensinar o seu filho nos caminhos do Senhor. Quantos anos você tem? 2. Ele tem 2 aninhos. E eu aprendi que lá em Israel a cultura ensina o seguinte: que os pais, na verdade a mãe, né, que fica com os filhos, todo dia ela ensina um versículo novo da Bíblia para o filho. Só que eu achei muito pesado ele aprender um versículo novo por dia que ele não ia aprender. Então eu comecei a ensinar para ele um versículo novo por semana. E para minha surpresa, em menos de 3 meses ele já sabe 12 versículos. Eu não vou falar para ele falar todos não, porque vai tomar muito tempo, porque ele vai querer uma Bíblia para procurar o seu versículo. Mas eu vou falar alguns. Fala para ele, meu filho. Salmo 23, 1.
Fala o Mateus. Falou dizendo: toda coisada, céu e a terra. O que está escrito em Filipenses 4:13? Tudo pode naquele fortalece. O último agora. O que está escrito em Lucas 1:37? Lucas 37. Para Deus. Deus nada é possível. Deus abençoe. Esse menininho lê a Bíblia 2 vezes por dia, viu? Vamos lá. Deixa eu apresentar aqui os materiais para vocês. Esse abençoado que tem feito a gravação desse CD, será que você teria coragem de gravar, gastar um dinheiro muito alto para quem você não faz ideia se vai dar certo? Acho que não. Será que se você tivesse empregado, você daria muito mais de 10 mil reais, um pouco mais, aproximadamente 20 mil reais, para gravar alguém que você não faz ideia que vai dar certo? Não, né? E se você tivesse desempregado, sem emprego, sem renda mensal, você teria coragem de fazer uma dívida de mais de 20 mil reais para gravar uma pessoa que você não faz ideia que vai dar certo? Acho que não, né? Nem eu. Mas existe uma pessoa que tem coragem. E o nome dele é Fernando. Atrás do DVD está aqui o nome dele. Esse rapazinho, ele tem, acho que ele fez 24 anos, amor, ele tem 23. 24 anos. Ele não tem emprego, ele não tem renda, mas um dia o Senhor deu um sonho para ele. E no sonho ele falou assim: ô jovem corajoso, grava um DVD, eu quero um DVD desse jeito. E o nome do DVD vai ser de coração para coração. Aí ele falou assim: amém, amanhã eu vou começar a procurar. E esse rapazinho começou a procurar, e ele veio falar comigo. Eu falei assim: olha, eu tenho uma condição, eu não aceito nada pirata não. Se for para gravar pirata, eu não gravo. E olha que eu não sei nem pegar direito. E ele falou assim: não, minhas coisas vão ser bem certinhas. E aqui atrás, se você for ver depois do DVD, tem uma aqui que é tal de Ágata, que é uma das fontes da Zona Franca de Manaus. Então esse DVD aqui não é pirata, por isso que ele é tão caro. Então, foi esse jovenzinho, ele fez 2 gravações que tem nesse CD. Eu creio que alguns daqui dos irmãos já possuem, porque tem uma amiga aí do Fernando, chamada Ariadne, que ela verdadeiramente vende bastante DVD. Eu acho que ela já vendeu mais DVD do que eu. Então, tá aqui o DVD. Se você puder adquirir, é bênção. Esse DVD não é gravado em igreja. Esse DVD foi gravado numa área linda lá da Vale, aquela coisa verde, maravilhosa, lá no Parque da Vale. E tem aqui eu e também o pastor Jadilson, Palavras para Evangelismo. Amém? E esse mesmo rapazinho, Fernando, ele é o representante desse abençoado aqui, Fernandes Lima, que participou durante alguns anos do Show da Fé na TV Bandeirantes. E ele aqui também tem um CD dele de Minhas Canções, o volume 2. Esse está apenas R$10 e o DVD R$15. Eu falei no início que eu não gosto de falar no final. Amém? Amém. Graças a Deus. Amém. Quem veio aqui para ouvir a voz de Deus, diga glória a Deus. Aleluia. Eu estava meditando essa tarde na palavra do Senhor e eu fico um pouco preocupado quando eu vou numa determinada igreja ministrar a palavra do Senhor. E o meu principal objetivo, antes de vir até mesmo de uma igreja, é perguntar qual é a vontade do Senhor. É perguntar qual é a necessidade da igreja que eu vou lá. Porque é muito fácil pegar um versículo solto e vir aqui e ministrar, e Deus vai falar, porque a sua palavra, a Bíblia fala que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Mas eu tenho uma preocupação de trazer uma palavra que o Senhor escolheu, porque eu acho muito mais necessário e melhor para mim fazer isso.
Talvez Deus não fale com todos essa noite, mas às vezes Deus vai direcionar essa mensagem para uma pessoa, que às vezes pode alcançar depois toda a igreja. Então eu me preocupo muito com aquilo que o Senhor quer falar para a igreja. E uma certeza eu tenho, que Deus essa noite vai falar conosco, assim como falou comigo nessa tarde. Andando na palavra do Senhor, eu cheguei então até esse capítulo 3 de João. Na verdade é um versículo e um texto bem conhecido, que fala sobre Nicodemos. Mas antes mesmo de entrar no texto, é necessário falarmos um pouco mais da história desse texto. Os irmãos sabem muito bem que os 4 primeiros livros do Novo Testamento, os Evangelhos, eles contam e detalham exatamente a vida e todos os feitos que Jesus fez aqui nessa terra. É bem verdade que os 3 primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, parece que eles focam um pouco mais em parábolas, em algo que o Senhor queria ensinar para o povo através de exemplos. É bem verdade que dentre esses 3 livros da Bíblia existem 31 parábolas, mas no Evangelho de João não existe nenhuma parábola. Mas no Evangelho de João existem discursos que o Senhor fez. Na verdade, João, ele se preocupou em mostrar para o povo que Jesus era o Filho de Deus. A preocupação do escritor João era para mostrar para todos aqueles que Jesus tinha autoridade. Por isso que ele queria mostrar mais os seus discursos. E dentro desse Evangelho de João tem algumas particularidades que os outros não possuem, como por exemplo, o primeiro milagre que Jesus operou, que foi a transformação de água em vinho. Somente no Evangelho também de João fala do cego. Fala lá daquele homem que estava lá no tanque de Betesda. Também fala da viúva de Naim. Fala de Lázaro, que era amigo de Jesus. A palavra do Senhor é muito linda. E o Evangelho de João, ele se preocupa em mostrar para todos nós que Deus possui toda a autoridade nas suas mãos. Eu quero falar para você aqui essa noite, desde já, que não se preocupe com o que esteja acontecendo na sua vida. Existe um Deus do céu que possui toda a autoridade. E assim como esse Evangelho de João quer provar isso para você, Deus também quer provar para você que Ele pode fazer coisas grandiosas na sua vida através do seu poder. Então, viajando um pouco mais e lendo esse Evangelho, eu chego nesse capítulo 3 e me deparo com um homem que era doutor da lei. Um homem que talvez já tinha alcançado tudo na sua vida, porque todos nós sabemos que o doutor da lei naquela época, e principalmente fazendo parte do Sinédrio, que era talvez o auge, é como se fosse mais ou menos assim. Aqui uma Assembleia de Deus, nós fomos convencionados a CGADB, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. E como se esse homem fizesse parte da alta cúpula da Assembleia de Deus no Brasil. Lembro para vocês que a cultura judaica era muito mais rigorosa do que a nossa brasileira. E para ser um doutor da lei teria que ter uma reputação ilibada, uma reputação intocável. Para ser um doutor da lei e fazer parte daquele sinédrio, era necessário ter uma conduta de vida irrepreensível, de forma que nenhuma daquelas pessoas que estavam à volta dele poderia se levantar e falar algo dele, porque aquilo poderia fazer uma imagem diferente do sinédrio. Então, os homens que compunham o sinédrio eram pessoas extremamente cuidadosas, extremamente inteligentes. Em especial, Nicodemos também era extremamente rico. A palavra do Senhor fala que ele era príncipe. E no original, além de falar que ele tinha esse título de rabi, doutor da lei, esse príncipe aqui denota uma pessoa que tem uma condição financeira muito boa. Nicodemos então tinha tudo. Na sua vida pessoal, ia bem. Na sua vida financeira, ia bem. Tudo o que ele tinha como pessoal, como natural, como dia
dia a dia e ia muito bem. Ele era um homem muito próspero. Mas parece que no capítulo 3 ainda está faltando alguma coisa para ele. Parece que no capítulo 3 de João, apesar de ele ter tudo à sua disposição, apesar de ele ser rico, apesar da sua notoriedade junto à sociedade, ainda ele tinha dúvidas dentro do seu coração. Parece que ele foi se encontrar com um homem que sabia muito mais do que ele, para um doutor reconhecer que o seu conhecimento era limitado para aquela época, era difícil. Se você for observar as perseguições que Jesus teve por esses doutores da lei, os testes que ele passou, você vai entender um pouco mais quem era esse doutor da lei que participava do sinédrio. Nicodemos era também um grande perseguidor do bom mestre, mas teve um dia que ele teve coragem de ir até Jesus. Teve um dia que ele teve coragem de esquecer todas as suas condecorações, tudo aquilo que ele tinha alcançado durante a sua vida, toda a sua riqueza, tudo aquilo que o seu grupo de fariseus havia conquistado. E ele foi ter com Jesus humildemente. Sabe por que muitas das vezes as coisas não acontecem na nossa vida? Porque a gente não tem humildade de ir até Jesus e falar: Jesus, eu não sei fazer. Sabe por que muitas vezes a gente acaba quebrando a cara com algumas ações e atitudes que nós cometemos? Porque a gente não pergunta qual é a vontade de Deus. Sabe por que muitas das coisas que acontecem na nossa vida a gente não entende quando está tudo errado? Porque a gente não vai até Jesus perguntar a Ele. Essa noite o culto não é diferente, o culto é o mesmo. Mas eu pergunto para você: qual é a sua dúvida no reino de Deus? Porque muitas das vezes a gente lê a Bíblia, a gente folheia a Bíblia, e a verdade é que parece que a Bíblia tem algumas linguagens que a gente não entende. Parece, não, essa Bíblia não foi escrita para mim, porque eu não estou entendendo nada. Mas deixa eu te falar uma coisa: existe uma pessoa que está do seu lado sempre, chamada Espírito Santo. E essa pessoa está interessada em te ouvir. Essa pessoa a cada dia está do seu lado lá, querendo falar assim com você: ei, qual é a sua dúvida? O Espírito Santo de Deus não quer saber da sua limitação. O Espírito Santo de Deus quer saber da sua dificuldade. O Espírito Santo de Deus está preocupado com aquilo que você tem dúvida. O Espírito Santo de Deus quer te fortalecer, quer te dar conhecimento. O Espírito Santo de Deus quer te conhecer um pouco mais. O Espírito Santo de Deus quer te revelar você um pouco mais. O Espírito Santo de Deus quer que você e ele seja uma só pessoa. Ele quer viver com liberdade dentro do seu coração. Ele quer fazer com que você seja uma nova pessoa, ter uma nova vida, seja gerado um novo ser na sua vida. Esta noite, se você ainda não falou com o Espírito Santo, ali aonde você estiver, comece a conversar com ele. Comece a falar com ele, para ele quais são as suas dúvidas, quais são as suas dificuldades, o que você mais tem ansiado de ouvir. Ele nessa noite, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te ajudar. A palavra do Senhor fala que muitas das vezes a gente não sabe nem orar, mas parece que o Espírito Santo pega as nossas lágrimas, as nossas palavras e leva a Deus com gemidos inexprimíveis. Eu quero falar, essa palavra simplesmente significa o seguinte: ninguém melhor do que o Espírito Santo para te entender. Ninguém melhor do que o Espírito Santo de Deus para saber exatamente qual é a sua dúvida, para saber exatamente o que você precisa. Ninguém melhor do que o Espírito Santo para te acompanhar a cada dia. Ninguém melhor do que o Espírito Santo de Deus para resolver o seu problema. Se existe alguém que tem o poder e a capacidade e a vontade de te ajudar, o nome dessa pessoa é Espírito Santo de Deus. Glorificado e agradecido é o nome do Senhor. E Nicodemos então cria aquela coragem e vai ter com Jesus. Homem, parece que é simples, mas às vezes quando a gente chega num determinado nível de conhecimento, de status perante a sociedade, não é fácil não. E até alguém falar assim: eu não sei, eu não consigo. Parece que o homem, o ser humano,
nasceu com um defeitinho de fábrica, chamado orgulho. Isso atrapalha tanto o agir de Deus. Isso atrapalha tanto o agir de Deus, esse negocinho chamado orgulho. Porque às vezes inibe o poder de Deus na nossa vida. Às vezes Deus quer fazer coisas grandiosas na nossa vida, mas a gente fala assim, não, se eu tomar essa atitude, o que o meu irmão vai pensar? Ah, mas se eu der um grito na igreja, o que as pessoas vão pensar? Eu estou ficando doido. Se eu pregar para o meu vizinho, ele vai querer mais falar comigo. Ah, se eu pregar para minha mãe, para o meu pai, para o meu parente, ele simplesmente vai me deixar de lado. Deixa esse orgulho de lado. Deixa essas preocupações de lado. Lance isso para o Espírito Santo de Deus. Lance para Ele. Como eu disse no início, a palavra do Senhor não volta vazia. Eu falo que todos nós temos a obrigação de evangelizar. Às vezes nós evangelizamos com a nossa vida, mas às vezes também nós evangelizamos com as nossas palavras. Muitas das vezes nós evangelizamos com esses dois, com a nossa vida e com a nossa palavra. Mas a palavra do Senhor fala que nós temos que ir pelo mundo e pregar o Evangelho, não somente com a nossa vida. E o que eu acho lindo de Jesus é que a sua vida era exemplo, mas os seus lábios também pregaram boas novas. E esse homem só teve a curiosidade de ir até Jesus, porque ele ouviu falar de quem era Jesus, ouviu falar dos feitos de Jesus, e principalmente sabia que Jesus tinha um comportamento irrepreensível. Porque para um homem irrepreensível, ele não vai tirar dúvida com qualquer um. Ele vai com alguém que tem uma conduta maravilhosa. Eu quero falar para você que entrou aqui esta noite. Talvez você não tenha uma conduta irrepreensível, porque não é fácil. Não é fácil estar bem todo dia. Não é fácil ter paciência todo dia. Não é fácil estar sorrindo todo dia. Não é fácil estar sempre no altar. É difícil. Eu quero falar para você que você é normal, com as dificuldades, com às vezes a falta de força. Mas eu quero falar para você também que a sua fraqueza é o momento que o Senhor aperfeiçoou o seu poder na sua vida. A sua fraqueza não é limitação para o Senhor operar na sua vida. A sua dificuldade não inibe o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. A sua dificuldade serve somente para glorificar aquele que merece a glória. A sua dificuldade, o seu medo, serve somente para que o nome do Senhor seja glorificado. Quem falou isso não foi qualquer um, foi Paulo. A palavra do Senhor fala que ele tinha um espinho na carne. E talvez você entrou aqui e é acostumado a viver com esse espinho na carne. Essa dificuldade diária, essa luta diária, essa batalha a cada dia. Mas assim como Paulo aprendeu a conviver com essa dificuldade, você não pode sucumbir perante essa dificuldade. O seu objetivo tem que ser sempre se aproximar mais de Deus. Se aproximar mais de Deus. Aleluia! Porque o poder vai aumentando. O poder de Deus vai aumentando. O poder de Deus vai aumentando na sua vida. E uma vez que o Espírito de Deus tomar conta da sua vida, as outras coisas parecem que não tem mais força. Aleluia! As outras coisas parecem que vêm e batem em você e você não sente nada. É porque você está cheio de Deus. É porque você está cheio do Espírito Santo de Deus. E esta noite você pode alcançar a plenitude do Senhor. Glória a Deus. Nicodemos então pergunta, se encontra Deus com Deus. Ele fala da necessidade, da sua dúvida. Ele chega até a Deus e fala assim: Jesus, eu sei que você é um grande mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que o Senhor faz se Deus não estiver contigo. Ele começa a falar com Deus, a falar com Jesus. E Jesus lança uma palavra que é incrível.
Jesus responde simplesmente: na verdade, rapaz, na verdade, aquele que não nascer de novo não pode ver a Deus. E é sobre isso que eu quero falar com vocês esta noite. O novo nascimento. Talvez você que entrou aqui esta noite tem 5, 10, 1 ano, 20, 30 anos. Eu estou próximo dos meus 20 anos de evangelho, de cristão. E às vezes eu me deparo com determinadas situações que parece que eu ainda sou novo no evangelho. E o meu maior interesse com Deus é ter experiências com Ele, aprender um pouco mais. Porque a gente que aprende um pouco mais da palavra, muitas das vezes a gente cai no erro de achar que sabe todas as coisas. E a minha oração todo dia é: Senhor, me renova. Eu quero te aceitar de novo. Deus, perdoa os meus pecados. Todas as minhas orações, quando eu estou com Ele sozinho, eu sempre peço isso: Deus, me aceita de novo, Senhor. Não retire o meu nome do teu livro da vida. E parece que quando a gente vai passando os anos de crente, parece que a salvação parece que já está carimbada. Parece que quando você já levanta a mão, não, meu nome já está escrito no livro da vida. Quando isso não é verdade. A verdade é que temos que ter uma luta diária. Temos que nascer de novo a cada dia. Temos que buscar melhorar a cada dia. A palavra do Senhor fala que em odres novos não se pode deitar vinho velho, assim como em roupa nova não se pode colocar remendo velho, nem ao contrário. É necessário que os dois sejam novos. Eu quero falar para você essa noite que Deus tem coisa nova para a sua vida. Eu quero falar para você que Deus tem algo novo para a sua vida espiritual, para a sua vida familiar, para a sua vida financeira. Mas é necessário você renovar o seu vaso. É necessário essa noite você se apresentar a Deus e falar assim: Deus, eu quero nascer de novo. Faz de mim um novo homem, uma nova mulher. Nicodemos, depois de ouvir aquela palavra, falou assim: mas como eu posso nascer de novo sendo homem? Será que eu posso voltar? E Jesus novamente fala assim: ei, você tem que nascer da água e do Espírito. Aquele que não nascer da água, aquele que não nascer de novo, ei, você só vai poder ver as coisas maravilhosas de Deus se você ser renovado a cada dia. Se você buscar algo novo de Deus a cada dia. Deus quer encher o seu vaso, mas para Ele colocar algo novo é necessário que você seja novo. É necessário que você se renove. A gente se acostuma todos os dias a perder a paciência. A gente se acostuma todos os dias a falar coisas que não edificam, coisas que destroem. Mas a gente não tem coragem de falar assim: Deus, eu quero mudança na minha vida. Deus, existe um fruto, um bonito fruto chamado paciência, domínio próprio. Eu quero ele para a minha vida. A gente se acostuma em viver com ele. A gente se acostuma com uma vida simples. E Deus quer algo grandioso para a nossa vida. Deus quer algo maravilhoso. E quando eu falo grandioso, não significa que você vai ter dinheiro no bolso, mas significa que o Espírito Santo de Deus vai estar contigo aonde quer que você esteja. Significa que onde a sua planta do seu pé está, o Espírito de Deus estará contigo. Significa que quando você estiver a mão de Deus, Ele vai ser curado. Significa que você vai poder dizer: eu tenho a casa de Deus, meu Senhor. Significa que não há doença que o Espírito Santo de Deus não pode curar através da sua vida.
É necessário esquecer. Muitas das vezes as pessoas que amamos, mas nos ensinou errado. E o melhor ensinamento que você tem é esta aqui, ó. Glória a Deus. A palavra do Senhor. É através dessa palavra que você vai alcançar conhecimento. É através dessa palavra que você vai glorificar a Deus. É através dessa palavra que você vai crescer. É através dessa palavra que você vai afrontar a autoridade de Deus na sua vida. Quer nascer de novo? Quer crescer? E renuncie a si mesmo. A palavra do Senhor fala que uma vez uma pessoa falou para o bom mestre que queria segui-lo. E ele falou assim para os discípulos: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem quer seguir Jesus tem que carregar uma cruz chamada renúncia. Renunciar e fazer aquilo muitas das vezes que nós não queremos fazer. Renunciar muitas das vezes é fazer o que a nossa mãe, o nosso pai, muitas das vezes não quer que façamos. É tomar uma atitude que muitas das vezes vai entristecer o nosso amigo, mas vai alegrar o nosso amigo maior que Jesus. Nem sempre a alegria dos amigos e dos parentes é a alegria de Deus. Nem sempre a satisfação de todos é a alegria e satisfação de Deus. Deus esta noite quer que você saia daqui renovado. Deus quer que quando você passar por aquelas portas você não esteja do mesmo jeito. E dentro dos menos que esqueça dessa palavra. Que na semana que vem você consiga novamente dentro dessa palavra e fala assim: Deus, eu preciso renovar, Deus. Eu preciso melhorar, eu preciso melhorar. Existiu um homem que andou com Jesus, eu falei sobre ele no domingo passado. A palavra do Senhor fala que Pedro foi o primeiro discípulo a ser escolhido, juntamente com seu irmão. E a palavra do Senhor fala que Pedro ele era sempre destaque, porque ele queria sempre estar na frente de todo mundo. Quando falava assim, quem não sei o que, quem é Jesus? Você é o Filho de Deus. Pedro sempre estava na frente. Quando tinha uma tempestade, parecia que viu um fantasma andando sobre as águas, e Pedro falou assim: se é o Senhor mesmo, fale para mim, ele é você. Eu quero andar sobre as águas. E Pedro, maluco, novamente puro, que anda sobre as águas. Mas a palavra do Senhor fala também que antes de Jesus ser crucificado, Pedro negou a Jesus 3 vezes. A palavra do Senhor fala que quando Jesus, antes mesmo de ser entregue, Pedro estava com uma espada na sua lateral aqui, desembanhou aquela espada e cortou a orelha de um homem chamado Malco. Parecia que Pedro ainda não era convertido. Parecia que Pedro, apesar de ter andado com Jesus, ele não era uma nova criatura, não tinha nascido de novo. E talvez você esteja nessa mesma situação. Parece que, por mais que a gente caminhe com Jesus, a gente sempre tem atitudes que não condizem com aquilo que nós servimos. E talvez você entrou nessa noite exatamente com essa dúvida: como eu posso ser servo de Deus se as minhas atitudes não condizem? Como eu posso servir a Deus se parece que tudo que eu faço é errado? E o que me chama a atenção foi que, apesar de Pedro ter feito tudo isso de errado, negado Jesus, acho que uma primeira atitude de um ser humano normal, depois de ter negado o mestre no momento que ele mais precisava, era subir. Eu sentiria vergonha de ter de novo com Jesus, ele me avisando que eu iria o negar, e eu verdadeiramente o neguei. Mas o que me chama a atenção é que Pedro nunca largou Jesus. Ele negou por 3 vezes, mas quando Jesus ressuscitou, Pedro foi receber a Jesus. E o que me chama a atenção em seguida, que lá no finalzinho desse João, no capítulo 21 também,
Jesus tem um diálogo com Pedro. E novamente, parece que Jesus faz a mesma pergunta. Ele pergunta assim: Pedro, tu me amas mais do que os outros? Pedro fala assim: eu te amo. Tu sabes de todas as coisas. E Jesus falou assim: ei, apacenta o meu rebanho. E Jesus novamente pergunta: Pedro, tu me amas? Ele falou assim: tu sabes de todas as coisas, apacenta os meus cordeirinhos. E pela terceira vez, Jesus perguntou para ele: Pedro, tu me amas? E ele se entristeceu, porque Jesus perguntou pela terceira vez. E Jesus falou assim: apacenta os meus cordeirinhos. Só que muitas das vezes a gente não sabe o que está por debaixo das Bíblias, da palavra do Senhor, porque às vezes tem original. E às vezes eu fico meio turbado de pregar, porque às vezes eu posso estar pregando alguma coisa errada. E essa em específico, quando fala que tu me amas, eu procurei saber isso bem. Quando Jesus estava perguntando para Pedro: Pedro, tu me amas? Esse amor que Jesus estava perguntando não era um amor comum. No original fala de um amor perfeito, um amor irrepreensível. Para quem gosta de saber, o amor ágape, que é o amor que vem de Deus, algo perfeito. Só que a resposta de Pedro não foi a mesma. A resposta de Pedro foi: eu te amo, mas foi no amor amigável, um amor de irmão. Para quem gosta de saber, um amor filéu. Então, Deus perguntou para ele: Pedro, você me ama com amor maior, como mais do que tudo na sua vida, Pedro? E Pedro simplesmente respondeu para ele: não, eu te amo como amigo, Jesus. Trocando em miúdos é mais ou menos assim. Pega aí um casal que tem mais de 15, 10, quem tem mais de 10 anos de casado aqui? Tem alguém? Opa, quantos anos de casado? 50. Oh, glória a Deus. É como se fosse mais ou menos assim: 50 aninhos de casado. Aí o abençoado pergunta para a esposa: tu me amas? E ela responde assim: sim, eu te amo como amigo. Mas eu assim: não estou entendendo. Ele pergunta novamente: tu me amas? Ela responde assim: não, te amo como amigo. Mas como assim? Eu te amo com amor perfeito. Ela fala assim: eu sei que você me ama com amor perfeito, mas eu te amo como amigo. Eu acho que ia ficar feia a situação lá na casa do lado. O negócio ia ficar bom, não. E do mesmo jeito ficou nessa situação aqui. Só que me chama a atenção de Jesus, mesmo Pedro respondendo daquela forma, Jesus falou assim: apesar de você me amar desse jeito, apacenta os meus filhos. Eu quero falar para você que Pedro reconhecia Jesus apenas como um amigo nessa situação. Como você reconhece Jesus na sua vida? Será que você é capaz de fazer tudo por Jesus? Será que há limites para você? Será que o seu amor por ele é simplesmente um amor de amigo? Simplesmente: não, sair daqui, não, aí o negócio já muda. Não, esse negócio de paciência que ele falou lá não tem nada a ver comigo. Comigo é assim mesmo. É um preto com branco. Não tem esse negócio comigo não. Se o meu sangue não bate, eu não vou. Não adianta. Será que o seu amor por Jesus é tão pequeno assim? Até onde você é capaz de ir com Jesus? Até onde o seu amor por ele pode ir? Porque Pedro confessou para Jesus que o amor que ele sentia por Jesus era apenas de uma amizade. Será que você apenas é amigo de Deus? Um simples amigo? Ou será que o seu amor por ele é como Deus, é como o único suficiente para a sua vida? É um bem mais do que necessário para a sua vida? Será que você ama a Deus mais do que o seu filho, do que o seu esposo, do que o seu amigo, do que o seu trabalho, do que o seu carro? Será que o seu amor por Deus é maior do que todas as coisas? Eu vou te falar uma coisa: quando o seu amor por ele for maior, meu querido, e João, nessa pergunta que ele fez,
Ele ainda era amigo. Mas depois, ele foi a pessoa que fez o Espírito Santo descer na terra. Depois, ele foi o homem que mais ganhou almas através de congregação. Na primeira foi cerca de 3.000, na segunda foram cerca de 5.000. Eu acredito que foi muito mais, porque só contavam nomes. Ei, uma vez que o amor de Deus é maior na sua vida, as coisas acontecem com mais facilidade. Uma vez que o amor de Deus é maior na sua vida, Deus mesmo terá mais poder. Uma vez que o amor de Deus é maior na sua vida, você mesmo terá provisão de Deus pegar. E Nicodemos, eu creio que ele se converteu, porque a palavra do Senhor fala que em João, no capítulo 7, versículos 50 e 51, teve uma vez que Sinédrio estava tramando matar Jesus, e um homem chamado Nicodemos se levantou e defendeu o mestre. A palavra do Senhor fala em João também, no capítulo 19, versículo 39, fala que depois que Jesus morreu na cruz do Calvário, ele estava lá acordado. Isso já era no terceiro dia. A palavra do Senhor fala que José de Arimateia foi ali no sepulcro, mas a palavra do Senhor fala que também Nicodemos foi lá no sepulcro para cuidar de Jesus. Oh, meu querido, Nicodemos nasceu de novo, tendo conhecimento, sendo rico, tendo uma vida de abastança. Você também pode nascer de novo. É possível ser um crente de verdade. É possível ser uma nova criatura. É possível ser um servo de Deus. É possível ter uma vida próspera nessa terra. É possível ter uma família que serve a Deus. É possível. É possível. Abassuiando a baixinha. Se coloque de pé, por gentileza. Eu quero falar para você que nós somos uns vasos de Deus. E não vasos para desonra. Deus não nos fez para passarmos vergonha nessa terra. Deus não nos fez para andarmos de cabeça baixa nessa terra. Deus não nos fez para sermos humilhados. Deus não nos fez para andarmos tristes nessa terra. Até as tribulações, ela tem um tempo determinado por Deus. Deus é tão preocupado conosco, que a palavra do Senhor fala que Ele não consegue para nós prova que a gente não pode suportar. Deus é tão preocupado com você, que Ele sabe até onde vai o seu limite. Ele não permite que nada aconteça com você. Satanás, ele é tão sujo que uma vez ele foi diante de Deus para falar assim: deixa eu tocar na vida de Jó, deixa eu acabar com a vida dele. Jesus falou assim: ei, pode tocar, mas tem limite. Eu sei até onde ele pode ir. Eu sei até onde ele vai. Deus sabe o seu limite. O que você está passando hoje, Deus sabe. O seu sofrimento, Deus conhece. E Ele tem acompanhado de perto. Ele sabe que você pode ir mais do que você já foi. Ele sabe que você tem a capacidade de mudar a cada dia para melhor. Ele sabe que você é muito melhor do que você está sendo hoje na presença dele. Aleluia! Ele sabe que você pode dar muito mais do que você já tem dado para ele. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Ele sabe muito bem que quando você coloca um projeto, um propósito, você tem a capacidade de cumprir. Eu quero falar que Deus te conhece. Aleluia. E Ele sabe que você pode ir muito mais além. Glória a Jesus. Aleluia. Eu quero essa noite chamar aqui à frente as pessoas que sabem que pode dar mais para Deus. E as dificuldades da vida, muitas das vezes, nos inibem
de alcançarmos aquilo que Deus quer para a nossa vida. Venha, glorificado e agradecido é o nome do Senhor, santo é o teu nome, Senhor. Maravilhoso e agradecido é o teu nome, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Lavassuriano, Lavaxete, Cantarabasuriano, Lavaxete. A palavra ela foi bem simples, um texto bem conhecido, mas que isso não diminui o poder da palavra que é do Senhor. Eu não conheço a maioria de vocês que está aqui na frente, não faço a mínima ideia da história de vocês, mas o Jesus a quem eu preguei sabe exatamente o que cada um de vocês o meu Deus sabe exatamente a limitação de cada um. O meu Jesus, o nosso Jesus sabe exatamente o que precisa ser mudado, talvez para você servir de uma forma melhor para o Senhor. Deus sabe. E Deus não me mandou aqui para jogar na sua face, expor o seu pecado, o seu erro. Muitas das vezes a falta de disposição não. Jesus não faz isso. Ele trata os seus filhos com amor. Deus me trouxe aqui para falar simplesmente que Ele quer que você dê um pouco mais daquilo que você já tem dado. Deus não veio te humilhar. Deus veio para falar assim: eu preciso de você, Deus me mandou aqui para falar que tem precisado de você nas madrugadas para orar. Deus me mandou aqui para falar que precisa de você lendo a Bíblia, porque Ele precisa dos seus lábios para pregar. Deus precisa de você nessa terra. Deus te ama com amor maior. Pai, mais uma vez diante da tua presença, eu peço primeiramente renovação, Senhor, dos teus filhos. Renova o nosso vaso, renova, Senhor amado, a nossa vida. Olha, Deus, para as nossas dificuldades, Pai. A verdade é, Senhor, que às vezes parece que faltam as forças, meu Pai. O Senhor conhece o desejo do nosso coração, o desejo não falta, Pai, de te adorar e de servir por excelência, Senhor. Mas o Senhor sabe, Deus, que muitas das vezes nós somos pais, somos pecadores, Pai. Mas nós não queremos largar o Senhor. Nós queremos que nossa vida venha te glorificar nessa terra, Senhor. Nós queremos ser usados de Deus nessa terra. Nós queremos ser usados pelo Senhor nessa terra. Limpa os teus filhos essa noite, Pai. Lava os teus filhos nessa noite. Lava, Senhor, lava, Deus, lava, Senhor. Deus, quero tocar agora nos teus filhos, Senhor. Renova, Senhor amado, para nesse momento, Senhor amado. Deus, os teus filhos precisam, meu Pai amado, do teu poder. Que eles precisam, Senhor amado, tocados pelo Senhor. Que eles precisam, Senhor, o teu Espírito Santo enchendo a vida deles. Como diz aquele hino, Deus, eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Pai, Deus, dos teus filhos, Senhor, como de mim que preciso também, Pai. Um vaso novo. Oh, Espírito Santo. Moldado, criado, confeccionado, conforme o teu querer, Senhor.
Nos ajuda, Senhor, a vencer as nossas limitações. Sim, meu Deus. Nos ajuda, Senhor, a passar por cima das nossas personalidades, das culturas, para que nós possamos te adorar em espírito e em verdade. Para que nós possamos te adorar por excelência, Senhor. Para que o Senhor se alegre com a nossa vida nessa terra. Uma vida dedicada ao Senhor. Uma vida dedicada, Senhor amado, ao seu reino. Para que nós possamos alcançar o direito de entrar naquele dia, naquela cidade, pelas portas, Senhor. Entrego a minha vida e a vida dos teus filhos nas tuas mãos. E te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh Deus, aleluia. Vai tomando posse daquilo que Deus te entregou nessa noite. Entenda, para que você possa colher os frutos daquilo que Deus te entregou nessa noite. Aleluia. Amém. Amém. Você pode voltar ao seu lugar. Abençoado, renovado. Aleluia. Nascendo de novo a cada dia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o teu nome, Deus. Jesus é bom. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Glória a Deus. Deus. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deus que é, aleluia.